Então, falando sobre dízimo, a gente sabe que é um assunto polêmico e que traz muitos debates aí, mas é polêmico para aqueles que realmente não querem compreender ou não conhecem, não têm a revelação da graça. Porque sabemos que dízimo era uma ordenança para Israel e ele se cumpriu na cruz, tendo em vista que ele também fazia parte das leis cerimoniais, né? Sabemos que dízimo não era dinheiro, era animais, semente, grãos. E parte daqueles animais eram levados para ser feito holocaustos. Então, o dízimo está no mesmo pacote das leis cerimoniais, 613 leis cumpridas no ápice da cruz, quando Jesus diz está consumado, está feito. E aí, se a gente for pegar as citações, vamos ver lá em Deuteronômio 14, né? E várias outras passagens da Bíblia, que vai mostrar Abraão dando dízimo, né? Ele não deu, vale ressaltar, ele não deu do que ele tinha, mas ele deu dos despojos da guerra, e a Bíblia cita que Abraão deu uma vez só. Depois nós vamos ver Jacó fazendo voto, né? E, consequentemente, realmente foi estabelecido antes da lei, assim também como a circuncisão, e após longo tempo foi feita uma obrigação, né? Foi transformado realmente uma ordenança, um mandamento para Israel. Então hoje você pregar dízimo na graça é motivo até de chacota e da pessoa dar risada, porque você vê teólogos aí, né, citando Mateus 23. E se você pegar o texto lá, você vai ver que Mateus 23 é uma repreensão de Jesus aos escribas e fariseus judeus. Né? Mateus 23, o capítulo todinho é uma repreensão. Quando Jesus chega dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dão o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, e deixam de fazer o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele completa, mandando eles dar o dízimo, né? Diz: vocês devem fazer essas coisas, quer dizer, dar o dízimo, mas sem deixar de fazer aquilo que é mais importante da lei. E aí nós sabemos que Jesus ali não estava falando para a igreja, estava falando para os escribas e fariseus judeus. Então os teólogos hoje pegam esse texto de Mateus 23 e atribuem para a igreja, sendo que a igreja, em Mateus 23, ela não tinha sido ainda estabelecida, porque Jesus não tinha ido ainda à cruz. Né? Em Hebreus capítulo 9, versículo 16, 17, nos diz que não há testamento enquanto vive o testador. Quer dizer, o testador era Cristo. Então, enquanto Jesus estava cumprindo o seu ministério, ali em Mateus 23, Marcos, Lucas, João, antes da cruz, Jesus estava cumprindo a lei. A Bíblia diz que ele era judeu, veio sobre a lei para cumprir a lei. Então, ali em Mateus 23, Jesus estava em seu ministério cumprindo a lei e não estava falando para a igreja. Então, a partir da cruz, a partir que Jesus dá o brado na cruz, ele cumpre o ato profético da nova aliança. Por que ato profético? Porque dele estava escrito na lei e nos profetas. E ele diz: Pai, está consumado, está feito. Então, nós temos que entender realmente essa transição, o que é lei e o que é graça. Então, muitas contradições nós vemos de pastores, uns por não ter o conhecimento, não ter a revelação da graça, e outros por realmente top ganância, né? Todos esses teólogos aí da mídia sabem que o dízimo hoje não é mais uma ordenança e não é para a igreja, tendo em vista que depois da cruz, após a morte e ressurreição de Jesus, nós não vemos nenhum ensinamento sobre o dízimo, né? Você vai ver as cartas de Paulo ensinando, 1 Coríntios 9, dizendo que cada um contribua segundo propõe em seu coração,
não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama ao que dá com alegria. Aí você também não vai ver Pedro, nem João, nenhum apóstolo, nenhum discípulo ensinando dízimo no Novo Testamento após a cruz, porque dízimo era lei. Então, se eu tenho que praticar o dízimo hoje, eu tenho que guardar toda a lei, eu tenho que circuncidar, eu tenho que guardar os sábados e assim por diante. Guardar toda a lei. A Bíblia vai dizer que aquele que quiser se reger pela lei, ele precisa guardar toda a lei. E ele não vai conseguir, porque nenhum homem conseguiu, só Jesus Cristo guardou a lei. E se você, porventura, quiser se reger pela lei, quando você tropeçar, quando você deixar de cumprir um só mandamento, a Bíblia diz que você será culpado de toda a lei. Então, será culpado por todos os mandamentos. Então, aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Porque Cristo nos resgatou, né, do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Então, você que dá dízimo, você que quer dar o dízimo, verdadeiramente você não está dando dízimo, porque o dízimo era para Israel, tinha que ser levado no templo, não era dinheiro, tinha que ser apresentado aos sacerdotes, e era para a manutenção dos órfãos, das viúvas, dos levitas, que não tinha herdades nas terras de Israel, e para também os estrangeiros que vinham até Jerusalém, eram para manter esse pessoal, né? Para manter o templo, manter os sacerdotes, e aí, e as viúvas, né? Os órfãos e as viúvas. Então hoje, você não tem mais essa ordenança, não existe mais essa maldição, né? Não existe casa do tesouro, não existe templo, porque o templo foi destruído 70 anos após a morte de Jesus. Casa do tesouro não era o templo, era uma despensa que ficava nas imediações do templo ali, onde eram colocados os alimentos, depósito ali para as sementes. E o gafanhoto, né, que hoje transformaram também no demônio, o gafanhoto realmente era um gafanhoto que destruía as plantações, porque era uma ordenança de Deus para Israel, era uma aliança de Deus, e que se eles fossem infiéis, realmente Deus enviaria praga para comer as plantações. E aí, o profeta Malaquias, lembrando que Malaquias não é só Malaquias 3:10, mas são 4 capítulos, né? Se você pegar capítulo 1, capítulo 2, já começa dizendo: esse mandamento é para vós, ó Israel, né? Então era um mandamento para Israel. E vale ressaltar aqui que a gente não está contra as contribuições, de forma alguma. As contribuições, elas são voluntárias, elas são necessárias para manter o espaço físico onde você congrega, manter a obra de evangelização e assim por diante. Mas a Bíblia é clara quando diz: cada um contribua segundo propor em seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, é um assunto muito extenso, muita coisa a ser mostrado, mas fazendo aqui um resumo, né? Não existe dízimo na nova aliança. Alguém diz assim: ah, mas dízimo é voluntário. De forma alguma, né? O dízimo era lei. Se ele valesse hoje, nos dias atuais, ele não podia deixar de ser uma lei, porque era mandamento. O dízimo hoje, se fosse válido, ele não poderia ser voluntário, porque era um mandamento de Deus para Israel. Entende? Então, que Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus lhe abençoe, lhe envolva e que lhe dê entendimento para que você possa compreender as revelações da palavra, aquilo que está por trás da letra.
para que você seja grandemente abençoado, porque você já é abençoado. A Bíblia diz lá em Efésios que nós somos abençoados por toda sorte de bênção celestiais em Cristo Jesus. Então, fica tranquilo, não há maldição. Não há maldição. Se você quer dar 10% do seu salário, você está dando uma oferta a Deus. Se você quer dar para a obra de Deus, se você quer dar 5%, decidiu no seu coração, amém. Do jeito que Deus recebe os 10%, se for aplicado na obra, realmente, Deus vai receber os 5%, é conforme Deus, o próprio Deus, lhe propõe em seu coração. Amém? Deus abençoe.